paz do Senhor Jesus. Hoje é uma noite profética. Hoje é noite que a palavra de Deus ela vai ser ministrada no seu e no meu coração. E quando a palavra de Deus ela é ministrada, muitas coisas acontecem. A Bíblia relata uma história de uma mulher que 18 anos ela andava encurvada, olhando para baixo, ela não via o sol, ela não via as estrelas, ela não via a lua, ela só olhava para baixo como uma galinha. Mas o texto diz que no dia de sábado, ela foi numa sinagoga e Jesus estava lá, não orando naquele momento, mas Jesus estava pregando a palavra. E quando aquela mulher, ela ouviu a palavra de Deus, ela foi liberta daquela enfermidade. Então a palavra ela tem poder, ela tem poder, ela tem poder. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Lucas, capítulo de número 5. Nós vamos ler do 12 ao 16. Uma santa, um santo, já pega um copo de água para mim lá. Nós já chegamos aqui já, daquele jeito. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Liga para mim as luzes, por favor, o pessoal conseguir ler. Se tem alguém aqui nessa noite que não tem Bíblia, faz assim, ó. Amém. Lucas 5, do 12 ao 16, vai dizer assim, ó. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Fala comigo assim, coberto, tomado de lepra. Quando viu a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, pode purificar. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou, desapareceu. Então Jesus lhe ordenou: não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Deixa sua Bíblia aberta, você vai fechar só os seus olhos agora. Nazareno lindo, meu Salvador, foi o Senhor que realizou esse milagre, e foi o teu Espírito Santo que, possuindo Lucas, o fez escrever. O que nós queremos te pedir nessa noite é que o Senhor fale ao nosso coração, é que o Senhor nos ensine, que o Senhor possa profetizar na tua palavra para nós e sobre nós. O Senhor tem liberdade. Glória a Deus. Queridos, quem aqui acompanhou ontem aquela explosão lá em Beirute, no Líbano? Quem não acompanhou, gente, pelo amor de Deus, leia jornal, veja jornal. Paulo diz, ele pede para a gente ficar atento àquilo que está acontecendo nos nossos dias. Paulo, eu já preguei sobre isso aqui. Paulo nos instrui, ele pede para que a gente fique atento àquilo que está acontecendo nos nossos dias. Então foi algo que o mundo todo visualizou, todos os jornais fizeram menção daquela explosão, algo terrível. Hoje eu estava vendo uma senhora falando, a brasileira, que ela mora muito distante daquele lugar, e na casa dela as cadeiras arrastaram, o vidro quebrou, tamanha foi a força e a potência. Então aquela nação hoje, ela está com um problema nas mãos. Mais de 4.000 pessoas estão hospitalizadas, não tem vaga nos hospitais. Já morreu mais de 100. O local onde aconteceu a explosão foi totalmente destruído. Tem a foto do antes e do depois. Então é um problema de tamanho enorme. E na minha e na sua vida também é assim. De vez em quando acontecem uns problemas conosco que não são probleminhas. Não são problemas. São problemões grandes. O texto que nós acabamos de ler fala de um homem
que ele era o quê? Leproso. Mateus e Marcos, que são os evangelhos sinóticos, eles também relatam esse episódio. Só que Lucas, por ter sido médico, ele conhece a fundo o que estava acontecendo. Então a expressão que ele usa é diferente da expressão que Mateus e Marcos falam. Mateus e Marcos falam assim: havia um homem leproso. Um homem leproso pode ser um homem que tem uma lepra num dedo e o restante do corpo está limpo. O leproso pode ter uma lepra na testa e o resto do corpo limpo. Mas Lucas, ele faz questão de dizer que este homem estava totalmente leproso, ele estava tomado pela lepra. E aí, existem algumas circunstâncias que vai envolver todo esse episódio que nós vamos trabalhar nessa noite. Mas esse leproso, ele então, o que acontece? Ele vai a um lugar que Jesus estava. E quando ele vê Jesus, ele cai prostrado e ele roga a Jesus: se quiseres, cura-me. Jesus então, com compaixão, misericórdia, ele diz para ele assim: ó, eu quero, seja purificado. E no mesmo momento, na mesma hora, aquele homem, ele ficou o quê? Ele ficou limpo. Mas Jesus fala com ele o seguinte: olha aqui, você está curado, você está uma bênção, fique quietinho, não fala nada com ninguém. Só que não foi isso que aconteceu. Na nossa vida, na nossa história, a gente passa por um momento de lepra também, não fisicamente falando. A gente passa pela lepra na área financeira. A vida nossa financeira, ela fica numa situação tão terrível que parece uma lepra. Por que eu falo isso? Porque naqueles dias a lepra não tinha cura. Hoje tem tratamento, tem cura, mas naqueles dias não. E parece, tem hora que na nossa vida financeira, na nossa história, há uma lepra tal que nós não conseguimos curá-la. Ou ninguém pode fazer isso por nós. Há também uma lepra na nossa vida sentimental. O relacionamento, o namoro, o noivado, o casamento, ele caminha para uma situação tão leprosa que parece que não tem jeito, que não tem solução. A nossa vida profissional, o cara estava bem empregado, ganhando bem, daqui a pouco ele cai num desemprego, ele cai numa situação complicada, e parece também que é uma lepra que nunca vai acabar. A pessoa fica lutando, mas não vê saída. Mas louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, porque Lucas era um médico, mas Jesus é o médico dos médicos. Amém? Lucas, ele escreveu sobre o leproso, mas ele não curou o leproso. Lucas, ele registrou a história do leproso, que se tornou ex-leproso, mas Lucas não pôde fazer nada por ele, mas Jesus fez. Jesus fez. Então nessa noite, nós vamos ver aqui dentro do texto, à luz da palavra de Deus, da profecia bíblica, o que é que isso pode fazer na minha vida, na sua vida, na minha história e na sua história. A primeira coisa que nós vamos ver aqui é que tanto o branco como o negro, o rico ou o pobre, o inteligente ou sem estudo, ele passa por situações na vida. O mal chega. Naquela explosão de ontem teve rico e pobre, teve branco e negro, teve inteligente e gente que não tinha inteligência. Todo mundo que estava naquela região ontem sofreu com aquela explosão. O mal, ele acontece, a mesma coisa eu já falei aqui sobre a Covid-19. Então, põe algo no seu coração. Você não é a pior pessoa porque você está passando por uma prova. Põe isso no seu coração. E eu fico triste porque você não deu um amém. Sabe o que o diabo quer dizer para a gente num momento de prova, num momento de situação? Que nós somos um lixo, que nós somos a pior pessoa que existe, por isso nós estamos passando por isso. Ei, não é verdade, não é verdade. O próprio Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, o Santo, o ressurreto, ele disse o seguinte: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus não foi um lixo porque ele carregou a cruz. Jesus não foi a pior pessoa porque ele foi escarnecido, porque ele foi humilhado. Não.
Ele entendia o tempo que ele estava vivendo. E por isso que ele não desistiu. Então eu e você precisamos de entender que vai ter circunstâncias nas nossas vidas que elas vão vir. Elas vão acontecer. Agora, o que eu faço diante disso? O que eu faço diante dessas circunstâncias? Aqui o texto vai dizer que nesse meio de desespero, de abandono, o leproso ele fez algo. Olha aí no verso número 12. Estando Jesus numa das cidades, passou um certo homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe. Hoje eu conversei com uma pessoa e ela falou assim: pastor, estou desanimado. Desanimei mesmo. Já era desanimado antes da pandemia, que a pandemia acabou. As pessoas não estão acreditando mais em Jesus. As pessoas não estão acreditando mais que Jesus tem poder. As pessoas não estão acreditando mais que o Espírito Santo, essa pessoa, esse poder que ele tem, ele pode de novo fazer na nossa vida. Tem pessoas que estão abandonando a fé. Aí sabe o que eu disse? Eu disse o seguinte: o mesmo Jesus que um dia você levantou a mão e você confessou a Ele e aceitou a Ele, Ele permanece. O mesmo Jesus que você um dia declarou e você desceu as águas, mostrando para os seus familiares, para a sociedade, que agora você não é mais a velha criatura, você é uma nova criatura, que as velhas coisas se passaram e tudo se fez novo. Ele ainda está no mesmo lugar. A diferença é: você tem prostrado diante dele? Você tem rogado a ele? O texto diz para mim e para você que aquele leproso, ele se prostrou diante de Jesus e rogou a ele. Você sabe qual é o problema hoje? Que a nossa fé, ela está sendo abalada, ela está sendo encoberta pela falta de adoração, pela falta de estar junto, pela falta de estar na casa do Pai. Eu fiquei um domingo e uma quarta-feira sem vir na igreja. Aliás, 2 quarta-feiras eu acho. Pensa num negócio ruim. Pensa numa dificuldade. Esse leproso, ele não poderia fazer o que ele fez. Eu vou te convidar a pegar a sua Bíblia e abrir comigo em Levítico 13, no verso 45 e no verso 46. Para começar a história, esse leproso não deveria estar ali. Levítico 13, 45 vai dizer assim: quem ficar leproso, apresentando quaisquer desses sintomas, ele usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro. Presta atenção aqui, antes da gente ler o 46. Quem era leproso? O cara já é leproso, está com uma doença que não tinha cura. O cara tinha que andar rasgado, atrapalhar o cabelo, parecendo uma assombração, tampar a parte debaixo do rosto e sair dizendo: eu sou impuro, eu sou impuro. Agora olha o verso de número 46. Enquanto tiver doença, estará impuro, viverá separado, fora do quê? Do acampamento. Existia um leprosário, existia um lugar só para a turma da lepra ficar afastado. Agora pensa numa pessoa discriminada, pensa numa pessoa que estava assim, jogada, que ninguém queria estar perto, ninguém queria cuidar, porque era impuro. Será que alguns dos que estão frios na fé estão sofrendo isso? Será que um desses estão falando que eu estou frio porque ninguém me ama, estão sofrendo isso? Não estão. Não estão.
Mas sabe qual é a diferença? Não cai prostrado. Não cai prostrado. O leproso, ele não pensou na enfermidade, ele não se limitou à sua enfermidade, ele quis dizer o seguinte assim para nós, ó, eu sei quem pode fazer e ele está aqui, e a oportunidade da minha vida é hoje. A oportunidade da minha vida é hoje. Então o que ele faz? Ele se lança diante de Jesus. Se você conhece um crente que se prostrou, que se humilhou, que derramou lágrimas, pedindo aquilo que é da vontade de Deus, e não recebeu, me apresenta ele. Estou falando de vontade de Deus, não estou falando de vontade de carne não. Senhor, mata fulano de tal para mim. Tem crente que ora assim. Senhor, quebra fulano que está me atrapalhando no meu comércio. Senhor, manda aquela pessoa sair aqui da igreja. Ou vocês estão achando que não tem essas orações? Aliás, isso não era oração, isso é macumba. Parece engraçado. Nós vimos aí semana passada a polícia pegar uma turma invadindo cemitério meia-noite na sexta-feira. Campanha de oração com caixão desenhado. A gente só enterra aquilo que está morto. Campanha de oração tem que ter desenho de balão, é de pombo, é de coisa que leva para cima. O nosso Deus, ele morreu, mas ressuscitou. Ele não está no mundo dos mortos, ele não está no inferno, ele não está no cemitério, ele ressuscitou. Aleluia! Agora, eu pego um dos maiores símbolos da morte, que é o caixão, e põe no altar da igreja. Quem já estudou aqui sobre o nazireu? O nazireu não podia tomar bebida forte, não podia rapar o cabelo e não podia tocar em mortos. Por quê? Porque contaminava. Contaminava. Nós temos que celebrar a vida e não celebrar a morte. Mas tem pessoas que estão assim, ou querem estar assim, num alto flagelo. Não, para mim não tem jeito mais, morreu, acabou, não tem jeito mais. Deixa eu falar algo para você aqui. Enquanto tiver vida, há esperança. Enquanto tiver vida, há esperança. Enquanto tiver vida, há esperança. Oh, meu Deus. Pega a sua Bíblia. Segundo livro dos Reis, capítulo 7. Olha a diferença de quem quer e de quem não quer. Olha a diferença de quem realmente entendeu que o nosso Cristo, ele não vai vencer, ele já venceu. Tem gente que está achando que Jesus vai vencer, ele não vai vencer não, ele já venceu. Segundo livro dos Reis, capítulo 7, verso 3, vai dizer assim: havia 4 leprosos, agora não é mais um não, é 4. Junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Não tinha solução. Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem ruído de um grande exército com cavalos, carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou reis dos hititas e dos egípcios para nos atacar. Então, para salvar suas vidas,
fugiram ao anoitecer, abandonando o quê? Tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Agora olha o verso número 8. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas. Fala comigo, fala. Comeram e beberam. Só isso? Pegaram prata, pegaram ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Deixa eu te falar, depois da lepra, depois da fome, tem comida, tem bebida, tem prata, tem ouro e tem cavalo. Oh, meu Deus! Mas eu posso ficar aqui na porta da cidade, e se eu ficar aqui eu vou morrer. Mas se eu entrar, pode ser que eu seja recebido, ou pode ser que eu morra. Mas se eu ficar eu vou morrer também. Movimenta-se, movimenta-se, movimenta-se. O tempo que você permanece de joelhos vai determinar o tempo que você fica de pé. O tempo que você gasta de joelhos dobrados, orando, buscando, clamando, vai determinar a sua vitória. O tempo que você vai prevalecer, o tempo que você vai fluir. Tem gente que não está fluindo porque não está entendendo isso. Tem gente que não está fluindo porque não entendeu isso. A pandemia começou em abril, nós convocamos pastores para estar juntos, em oração lá no Conep, às manhãs. Hoje tinha 6 gatos pingados. Uma cidade que tem 1.500 igrejas. Agora tem pastor fechando as portas. E a pergunta que eu faço é, a Bíblia diz que as portas do inferno contra a igreja. Se tem igreja fechando, Deus não está nela não. Há toda a diferença. Há toda a diferença. Esse leproso, ele prostrou. Ele não devia estar ali, mas ele falou o seguinte: é a minha chance. Eu vou. Esses 4 aqui poderiam ter ficado na porta, já estava com fome. Leproso, ia morrer. Mas eles pensaram, se a gente entrar e tiver alguém lá, eles podem nos receber ou podem nos matar. Vai que recebe. Só que o Todo-Poderoso, aquele que escuta o clamor, aquele que escuta a oração, aquele que escuta gemido, ele já tinha dado ordem aos anjos e falou o seguinte: espanta, 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 porque os meus 4 estão chegando aí, e nós vamos servir, nós vamos dar comida, nós vamos dar bebida, e vamos dar ouro, e vamos dar prata, aleluia. Existem anjos do Senhor trabalhando em favor da sua casa, mas você não entendeu isso ainda. Oh, meu Deus. Xarabacalabassuri canta lá maná. Rei rabacalás. Leproso crente, viu? Olha a intimidade dele com Jesus. Ele entende que existe um propósito, ele entende que existe uma vontade. Olha a proposta dele para Jesus. Prostrou-se com o rosto em terra, rogando-lhe: se quiseres, se quiseres, se quiseres, pode purificar-me. Se tem uma oração que Jesus não resiste a ela, é quando você fala assim: se o Senhor quiser, o Senhor faz. Porque se o Senhor não fizer, é porque é melhor para mim, e eu vou continuar glorificando. O problema de hoje é que tem uns crentes mimimi, uns crentes meninim, e se o Senhor não fizer por mim, eu não vou mais à sua casa, e se o Senhor não fizer mais por mim, eu não leio a sua palavra. Ei! É se o Senhor quiser. É se o Senhor quiser. Porque se Ele não quiser, é o melhor para nós. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. O leproso não pressionou Jesus.
Quando a gente está no seminário, a gente acaba ouvindo muitos pregadores. Você ainda não tem aquele discernimento de saber quem que é e quem não é. E você acaba vendo tudo. Até você pegar uma linha e falar, não, isso aqui é substância, isso aqui é bagunça. Eu me lembro uma vez que eu estava vendo uma pregação de um grande pregador, que ele falou o seguinte, que ele colocou Deus contra a parede e falou com Deus, que se Deus não fizesse, que nunca mais ele iria pregar o evangelho. E aquilo foi igual um gol na final da Copa do Mundo. Tem um monte de crente que não sabe nada de Bíblia, dando glória a Deus, aleluia. Deixa eu falar um negócio para vocês. Se um besta de um pregador virar para Deus e falar com ele, que se Deus não fizer, ele não prega o evangelho, sabe o que vai acontecer? O que está acontecendo lá no Egito. Egípcios, muçulmanos estão sonhando com Jesus e estão se convertendo. Vocês não estão entendendo o que eu acabei de falar. Deus não depende de homem para pregar a palavra dele, a natureza anuncia, sonhos proféticos anunciam, Deus sempre vai ter um, e se eu não clamar, as pedras clamarão por mim e por ti. Agora, que conversa fiada é essa? Você quer parar de servir Jesus hoje? Para. Eu quero só acompanhar de longe. Só. O melhor lugar de se estar é aos pés do Salvador. O melhor lugar de se estar é nos pés do Nazareno, do grandão da Galileia. Se quiseres, purifica-me. Eu quero a sua vontade. Eu estou leproso, eu estou doente. Para mim não tem jeito, eu sou um condenado à morte. Mas se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Pega a sua Bíblia. Abra comigo no Salmo de número 137. Salmo 37, verso 34. Pega o mistério aí, ó. Não, Salmo 37, verso 34. Primeira coisa, espere no Senhor, não espere no homem, não espere em pessoas, espere no Senhor e o quê? E siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Mateus 6, verso 9 e verso 10. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando a gente começar a entender a vontade de Deus na nossa vida, na nossa história, muita coisa vai mudar. Pastor, o senhor está sendo prolixo. O senhor fala isso na escola dominical, o senhor fala isso domingo à noite, o senhor fala isso na quarta-feira. E eu vou continuar falando até vocês entenderem. Porque a partir do momento que isso começar a acontecer, 90% do meu trabalho vai diminuir. Vocês entenderam ou não? Quando a pessoa entende que ela tem que cumprir a vontade de Deus e não a dela, ela vai começar a ir a dimensões que ela nunca acessou antes. Ela vai começar a mergulhar a profundidades que outrora ela não tinha ido ainda. Porque a Bíblia fala que existe água que dão nos joelhos, existe água que dão nos lombos, mas existe águas que são mais profundas. Tem gente que já está fluindo. Tem gente que já está fluindo, já começou a entender. A Bíblia diz assim: antes eu falava como menino, eu pensava como menino e eu agia como menino. Agora eu já não sou mais menino. Paulo fala isso, a igreja de Corinto. O que ele está querendo dizer? Que na igreja, no meio do povo evangélico, vai ter pessoas que são imaturas, que são aquelas novinhas na fé, bebezinho. Vai ter aqueles que são adolescentes e vai ser gente que já está na pegada. E isso não é tempo
dentro da igreja. Isso é tempos de joelhos, prostrados num relacionamento com Jesus. Como é que eu vou conhecer a vontade dele se eu não tenho um relacionamento com ele? Se você chegar perto da minha esposa e falar ali agora, qual o prato de comida que ele mais gosta? A resposta dela é na língua. Todos. O que é que vocês estão rindo? Vai. André, qual é a cor predileta dele? Ela sabe por quê? Porque existe um relacionamento. Agora eu não sei o que Jesus quer para mim, porque eu não tenho relacionamento com ele. Porque se eu me relacionar com ele, eu sei do que ele gosta. Eu sei qual é a vontade dele. Aleluia. Quarto, eu preciso entender. E domingo eu joguei a Bíblia assim aqui, e alguns ficaram escandalizados comigo. O homem ficou doido, jogou a Bíblia para lá. Mas quando eu joguei a Bíblia, eu estava querendo dizer o seguinte: quando eu limito o poder de Deus, a gente estava falando aqui sobre os atributos de Deus, e um dos atributos de Deus é onipotência. Ele é o Todo-Poderoso. Quando eu coloco o meu problema maior do que Deus, eu estou dizendo assim: Deus, você não tem poder. E quando eu faço isso, eu pego a Bíblia e jogo ela de lado, porque eu estou, como se diz, ignorando, ou não aceitando, ou não acreditando que Ele é o Todo-Poderoso. Olha só o verso de número 13. Vamos ler o 12 e o 13. Finalzinho do 12. Se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. Agora tem um mistério aqui que eu acho que você não pegou. Jesus tocou num leproso. O texto diz que Jesus tocou. Há curas que Jesus liberou uma palavra. Há curas que Jesus deu um tapa na cabeça. Teve um cego. Há curas que Jesus pegou a saliva e fez um barrozinho e passou nos olhos. Olhando o ritual judeu, a lei, e Jesus era judeu. Se você não sabia, fica sabendo. Ele não deveria ter tocado aquele homem. Agora, por que Jesus faz isso? Porque a graça dele, ela é maior do que a lei. Você não entendeu o que eu falei. A graça dele é maior do que a lei. Jesus, ele compadece de mim e de você num nível que não tem nada nessa terra que segure. Ele tocou naquele leproso, mesmo ele sendo leproso, mesmo ele sendo impuro, porque há poder no nome de Jesus, há poder em Jesus, há poder no sangue de Jesus. Ao passo que quando ele toca, o texto diz que imediatamente aquele homem, ele foi liberto. Não deu tempo nem de transmitir. Eu quero que você entenda uma coisa. Jesus vai meter a mão na sujeira que talvez você tenha envolvida nela. Jesus vai meter a mão naquilo que está ruim, que está podre, que está mal cheiroso. Por você ele faz isso e por amor ele faz isso. Porque a Bíblia diz que ele se tornou maldição por mim e por você. Ele pegou a culpa que era sua e jogou sobre ele. É por isso que ele faz. É por isso que ele faz. Então, se você está vivendo um tempo obscuro na sua vida espiritual, pecado, e eu não sei quais os níveis de envolvimento, o nível da lepra, Jesus, ele vai passar a mão no seu rosto e vai dizer para você: seja livre, seja liberto, seja curado, em nome do Senhor Jesus. O céu é lugar de ex-traficante. Continua só nessa pegada aí, não para não.
ex-prostituta, ex-adúltero, ex-pornográfico, ex-ladrão, ex-malpagador, ex-fofoqueiro, ex-mentiroso. No céu é lugar de ex-leproso. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Deixa eu falar algo para vocês aqui. Eu já vivi estado de pecado na minha vida. E sabe qual é a maior mentira que o diabo me contava? Não confessa porque você vai passar vergonha. Não assume porque você vai passar vergonha. O diabo, ele põe esse medo, essa carga em cima da pessoa, ao ponto que no coração dela ela acredita que não há solução. Não, é terrível demais. O leproso, ele foi tocado por Jesus e foi liberto. E não há lepra de pecado que Jesus não possa curar. Glória a Deus. Glória a Deus. Jó 26:14. E tudo isso é apenas a borda de suas obras. Um suave sussurro é o que ouvimos dele. Mas quem poderá compreender o trovão do seu poder? Jó estava dizendo sobre o poder de Deus, sobre o que ele pode fazer, o que ele pode realizar. Ele está dizendo o seguinte: ó, essas coisas que vocês já viram acontecer, isso é sussurro daquilo que ele pode fazer. Resumindo, na versão wilsiana, Deus é poderosíssimo. Jó 9, verso 4. Sua sabedoria é profunda, seu poder é imenso. Quem tentou resistir-lhe saiu ileso. Efésios 6:10. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Jeremias 32:27. Eu sou o Senhor, Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Lepra para Jesus é nada. Homem sair de casa é nada. Mulher dizer que não ama o marido é nada. Desemprego é nada. Filho rebelde é nada. Nome sujo é nada. Esfriamento espiritual é nada. Enfermidade para ele não é nada. Vícios para ele não é nada. E por último não, tem mais um. Ao receber o milagre, precisamos permanecer sobre cuidados. Aqui vai um outro problema também. A pessoa está na prova, ela está no deserto, ela começa a fazer campanha no monte, ela vai nas orações de manhã, tarde da bênção, onde tem uma porta aberta, ela entra para dentro e está buscando, Deus abre a porta, Deus abençoa, ela desaparece. Olha o que fala no verso 14. Então Jesus lhe ordenou: não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Imagina só, o homem leproso, ele estava afastado da família, dos amigos, da sociedade, há muitos anos, a Bíblia não diz quanto tempo. Quando ele é curado, sabe o que Jesus falou para ele? Você vai procurar o sacerdote, você vai procurar o líder espiritual, e vai falar para ele, e vai contar para ele. Sabe o que é isso? Não sai da cobertura, não sai da cobertura. Ei, deixa eu te falar um negócio. Sansão saiu da cobertura e morreu como Sansão. Nessa pandemia, o que tem de ovelha que está dizendo que não tem mais pastor, que o pastor dela agora é o David Leonardo, que o pastor dela agora é o Silas Malafaia, é o fulano de tal. Eia, olha aqui, não sai da cobertura.
Eu tenho meu pastor. Pastor Paulo é pastor, presidente do CONEP. Meu pastor no CONEP. Pastor Edson, meu pastor do coração, presidente do nosso presbitério. Meu pastor de novo. O problema de hoje é que o povo está muito independente. Eu não devo satisfação para comedor de feijão de arroz. Sai da cobertura. A proposta de Miriam para Arão foi a seguinte: Deus fala comigo também. Deus também fala com você. Que conversa é essa? Moisés era o pastor dela. Sabe o que Deus fez? Todo mundo para fora da tenda. Eu quero ter uma reunião com vocês agora. Moisés, Arão e Miriam. Deixa eu falar um negócio com vocês aqui. Com vocês eu falo através da nuvem. Agora com o meu servo, eu falo face a face. E já chegou sapecando lepra nela, para ela entender que Moisés não era apenas irmão, Moisés era o pastor dela e do irmão dela. Queria sair da cobertura. Eu não sou super-homem, não tenho poderes mágicos, mas existe uma unção, uma autoridade sobre a minha vida. Como existe na vida de outros, sobre a minha vida também. Quer sair fora da cobertura, dou a benção. Mas faz orando, faz na vontade. Porque se fizer fora da vontade, é complicado. Então, esse leproso, Jesus falou com ele assim: sai daqui, vai lá e mostra o sacerdote. Não vai em casa primeiro, não mostra o papai, nem a mamãe, nem os amigos, vai no sacerdote. E aí, se eu fosse um pregador da teologia da prosperidade, eu ia falar assim: além de mandar no sacerdote, ele mandou entregar um sacrifício. Não, eu não vou falar isso com você. Sexto, entenda que aquilo que Deus vai fazer na sua e através da sua vida é para a honra, glória e adoração ao nome dEle. Dele. Não é para você não. Olha o que fala aí no verso de número 15. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. O que estava acontecendo ali? O testemunho do leproso se espalhou de tal maneira que as pessoas estavam procurando Jesus, para que a glória que foi manifestada na vida do leproso também fosse manifestada na vida delas. Aquilo que Deus pôs na sua mão, ou vai colocar, porque tem gente aqui que eu vejo que já estão com as mãos abertas, porque vão receber de Deus. Não é porque você merece, é porque você é bom, é porque é para a honra, glória e louvor do nome dEle. É para você olhar de manhã e falar assim: eu não tinha condição de ter esse carro, mas para a honra, glória e louvor dele eu tenho. Eu não tinha como ter uma casa como essa, mas para a honra, glória e louvor dele eu tenho. Eu não tinha capacidade de estar nesse altar pregando, ou sendo professor, ou sendo um levita, fazendo algo, limpando a igreja, mas para a honra, glória e louvor do nome dele eu estou. Ontem eu estava vendo uma live sobre casamento, e eu aprendi um negócio interessante. Já falei isso muitas vezes. Aquele jargão: você não casa para ser feliz, você casa para fazer a outra pessoa feliz. E eu descobri ontem que isso não é verdade. Por que não é verdade? Pergunta para muita gente que está casada se o cônjuge dele está fazendo ele feliz. É o contrário. O pau está quebrando, e quando você pergunta assim: eu não aguento mais essa pessoa. Aí eu descobri algo. Deus me fez casar com aquela princesa e fez ela casar comigo. Sabe para quê? Para a honra, glória e louvor do nome dEle. Não tem nada a ver comigo e com ela, é com Ele. É para a honra e glória do nome dEle. E porque o nome dEle é glorificado, exaltado através da minha vida e da vida dela, nós levamos de bandeja ainda um casamento feliz.
Sheilinha, a gente vai aprendendo uns negócios, né? Por isso que Paulo fala lá, antes eu falava com o menino, pensava com o menino. Quantas vezes eu falei isso nas palestras? Você casou para fazer o outro feliz, mas não consegue fazer. Como é que consegue fazer feliz? O homem gosta de pescar, a mulher detesta. A mulher conversa 300.000 palavras, o homem não gosta de ficar ouvindo. A mulher toda metódicazinha, o cara é lambão. Como que faz o outro feliz? Já vi mulher olhando para o marido aí, ó, é para ficar em paz. O de casais é outro dia. Então, aprenda uma coisa. Aquele leproso poderia se encher de orgulho. Eu sou um ex-leproso. Eu entro aonde eu quiser. Eu agora vou onde eu quero. Não. A lepra daquele homem serviu de testemunho para outras pessoas serem curadas, animadas, avivadas. O que Deus vai fazer na sua casa, na sua história, no seu casamento, na sua vida, é para a honra, glória, louvor e adoração do nome dEle. Pega a sua Bíblia aí. Colossenses 3, verso 17. Tudo o que fizeres, seja em palavras ou em ações, façam em nome do Senhor Jesus. E o final aí está escrito o quê? Dando por meio dele graças a Deus Pai. Tudo que você fizer, você dá um glória a Deus. Você está almoçando, dá um glória a Deus. Eu fico triste de saber que tem famílias que se reúnem para almoçar e não agradecem a comida que está comendo. Uma das coisas que eu mais alegrou meu coração de ter tirado a Andréia do trabalho é ter minha esposa de manhã acordando junto comigo. E na hora do almoço, nós quatro, eu, ela, o Joel e o Levi, orando. Todo dia ora, todo dia. Tem dia que é um, tem dia que é o outro. Tem dia que o pequenininho não quer orar. Aí eu já pego o chinelo e falo com ele: você vai orar em nome de Jesus. Olha o Jesus aqui. Ele ora. Comprou uma roupa nova. Louvado seja Deus, Senhor. Obrigado por essa roupa. Adquiriu uma. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor me permitiu. Irmãos, quando eu viajo, eu dou graças a Deus, Sheila, porque eu posso viajar. Esse ano Deus me concedeu um passeio bacana. Quando eu liguei a água da banheira de hidromassagem, eu falei assim: louvado seja o nome do Senhor. Quando é que eu ia pensar que ia estar num lugar desse? Nós temos que ser gratos a Deus. Agradece a igreja que você tem. Agradece os professores da escola dominical que você tem, os diáconos, diaconisa, a zeladora. Agradece. Nossa, a igreja está limpinha, louvado seja Deus que tem uma zeladora aqui. A sua vida vai animar, contagiar, não é contaminar, é contagiar. Nossa, fulano agora está diferente, eu estou vendo ele assim, isso está chegando no meu coração, eu quero ser igual fulano. Tudo que você fizer, faça para a honra e glória do Senhor. Para finalizar, pega aí a sua Bíblia, 1 Coríntios 10, 31. Se for possível, joga para mim na tela. Eu quero que a igreja toda leia na mesma versão. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 10, verso 31. Coloque de pé em nome de Jesus. Nós vamos contar de 1 até 3. No 3, nós vamos falar, nós vamos recitar esse versículo, mas de forma poderosa. 1, 2, 3. Assim. Aleluia, você pode aplaudir o Senhor.